Olá, boa tarde para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Você confere agora os destaques internacionais. A Índia superou oficialmente a marca de 500 mil mortes por Covid. No entanto, analistas acreditam que o número de óbitos provocados pela doença no país seja muito maior. O balanço diário atualizado do Ministério da Saúde indiano registra 1.072 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, o que eleva o total a 500.055 vítimas fatais desde o início da pandemia. O número de contágios passa de 41 milhões, o que faz da Índia o segundo país do mundo com mais casos registrados, atrás apenas dos Estados Unidos. Os contágios aumentaram recentemente devido à variante Ômicron, mas o ritmo de infecções diminuiu nos últimos dias. O Ministério da Saúde afirmou na semana passada que há indícios de que os novos casos entraram em um platô em várias regiões do país. Para muitos especialistas, a Índia já superou há tempos a marca de 500 mil mortes. Um estudo elaborado no ano passado por um grupo de pesquisadores americanos calculou que entre 3 milhões e 400 mil e 4 milhões e 700 mil pessoas morreram no país devido à Covid. Nos Estados Unidos, a forte nevasca afetou a vida de mais de 240 mil pessoas. Houve recorde de neve na costa leste do país. Segundo o Departamento de Meteorologia local, o pior já passou, mas os ventos muito gelados devem permanecer em algumas áreas. Nevasca é uma condição do tempo caracterizada por baixas temperaturas, tempestades severas com ventos de 56 km por hora ou mais e grande quantidade de neve e vento no ar, o que frequentemente reduz a visibilidade para menos de 400 metros e dura pelo menos 3 horas. Essas condições foram alcançadas em vários locais em Rhode Island e no leste de Massachusetts, incluindo Boston. A velocidade do vento, que atingiu mais de 128 km por hora no leste de Massachusetts, deve diminuir para cerca de 24 a 32 km por hora, embora as rajadas possam ser maiores em algumas áreas locais. Ainda assim, grande parte do Nordeste pode esperar ventos frios perigosos, alguns caindo abaixo de zero, quando a tempestade sai da região. Mais de 760 mil pessoas de partes do oeste da Virgínia até o Maine estão sob esses avisos. Algumas áreas, incluindo Nova York e Pittsburgh, vão ver as temperaturas melhorarem em cerca de 10 graus. Enquanto isso, cidades como Boston e Filadélfia irão ver uma ligeira queda de cerca de 4 graus. O frio gélido segue uma densa nevasca que quebrou recordes em todo o Nordeste em partes do sul de Nova Jersey, Nova York, Pensilvânia e Massachusetts. A tempestade se tornou um ciclone-bomba, o que significa que se fortaleceu rapidamente. A tempestade causou estragos no transporte na região, criando condições perigosas nas estradas e atrasos e cancelamentos em viagens aéreas e ferroviárias. Mais de 3.580 voos dentro e fora dos Estados Unidos foram cancelados. As principais companhias aéreas ofereceram isenções e opções alternativas aos passageiros, cujas viagens foram afetadas pela tempestade. E ainda falando dos Estados Unidos, ao lado do prefeito de Nova York, Eric Adams, o presidente americano Joe Biden pediu pelo fim da violência com armas de fogo no país. Em coletiva de imprensa, o democrata falou sobre um programa da Casa Branca para que haja mais polícia nas ruas, além de leis para combater o tráfico de armas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu um basta nesta quinta-feira à violência das armas que abala todo o país. Ao lado do prefeito de Nova York, Eric Adams, partidário da linha dura contra a criminalidade, mas combinada com a adoção de programas sociais para preveni-la, Biden disse: "Já basta, tudo tem um limite, porque sabemos que podemos fazer algo contra isso, mas pela resistência que recebemos de alguns setores do governo e do Congresso e das legislaturas estaduais e das estruturas organizacionais lá fora. Sabe, prefeito Adams, você e eu concordamos. A resposta não é abandonar nossas ruas. Essa não é a resposta. A resposta é nos unirmos." Até agora, segundo Biden, ao menos 64 menores foram feridos com armas de fogo este ano no país, enquanto 26 perderam suas vidas.
Em Nova York, os crimes graves aumentaram 38% este ano, com picos na maioria das principais áreas urbanas. Em linha com o programa apresentado por Adams na semana passada, baseado na intervenção e na prevenção, o plano da Casa Branca é injetar 500 bilhões de dólares nas cidades e estados para que haja mais polícia nas ruas e programas para prevenir a violência em nível comunitário, além de mais leis para combater o tráfico de armas. A resposta não é retirar fundos da polícia, é dar as ferramentas, o treinamento e o financiamento para serem parceiros, para serem protetores. E a comunidade precisa de vocês, vocês conhecem a comunidade. A polícia trata todos com respeito e dignidade, por isso pedi ao Congresso que aprovasse um orçamento ainda este ano que forneça a cidades como Nova York e outras mais 300 milhões de dólares para o policiamento comunitário. Biden acrescentou que também são necessários mais trabalhadores sociais e mais pessoal da saúde mental nas ruas. Ele ainda destacou a estratégia integral para combater o crime, implementada em cidades como Nova York, Filadélfia, Atlanta, São Francisco e outras. O secretário-geral da OTAN vai presidir o Banco Norueguês. O seu mandato na Aliança Atlântica termina em 1º de outubro. Ele deve assumir a presidência da instituição financeira em dezembro. O atual secretário-geral da OTAN, o norueguês Jens Stoltenberg, foi nomeado nesta sexta-feira para presidir o Banco da Noruega. O anúncio foi feito pelo Ministério das Finanças. Ele deve assumir o novo cargo em dezembro. A decisão foi anunciada em um momento de grande crise entre os países ocidentais e a Rússia pela situação na Ucrânia. Stoltenberg, que já foi primeiro-ministro e ministro das Finanças da Noruega, venceu uma disputa contra Ida Woldenbach, atual vice-presidente do Banco Central. O processo de designação foi polêmico na Noruega devido aos possíveis vínculos entre o futuro presidente do Banco Central e a coalizão de governo dominada pelo Partido Trabalhista. O mandato de Stoltenberg à frente da OTAN vai até 1º de outubro. Para encerrar, no Marrocos, continuam as buscas por um menino de 5 anos que caiu em um poço na terça-feira. A operação é complicada por causa do risco de um deslizamento de terra. Não há informações sobre o estado de saúde da criança. Equipes de resgate trabalham nesta sexta-feira para tirar um menino de 5 anos caído em um poço em uma localidade no norte do Marrocos. Ainda não se sabe se a criança ainda está viva, mas os socorristas conseguiram enviar água e oxigênio até o fundo do poço seco. Estreito e de difícil acesso, o poço foi escavado perto de sua casa em uma aldeia próxima à localidade de Bad Berhed, ao norte do Marrocos. O movimento de máquinas para limpar o terreno próximo ao poço não parou durante toda a noite. Segundo as autoridades locais, as retroescavadeiras conseguiram chegar a uma profundidade de 28 metros e estão começando a cavar um túnel até o poço, onde o pequeno Ryan está preso. Esta fase da operação é delicada devido ao risco de deslizamentos de terra. Parte da complexidade se deve ao tipo de terreno, que apresenta camadas arenosas e rochosas. A criança caiu acidentalmente na noite de terça-feira em um poço seco de 32 metros de profundidade. O caso mantém o país em suspense e atraiu a atenção da imprensa internacional. Por hoje é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais.